tudo bem? Estamos aqui para mais um Papo de Cadeira, um podcast aí desenvolvido pela Dental MedSul, aonde nós falamos sobre histórias da odontologia. E hoje nós temos aqui um convidado, gente, que é um ícone da odontologia aqui no Paraná. Aqui em Curitiba nem se fala, né, professor? O professor Sérgio Herrero Moraes, que é o fundador das faculdades Herrero, tá? Então, eu vou ler um pouquinho aqui do currículo, resumido, tá? De tantos anos que o professor é formado, para a gente começar uma conversa sobre as histórias que ele tem para contar para a gente. Tá bom, professor? Seja bem-vindo. Então, vou contar aqui, tá, gente? Ó, cirurgião dentista, né? Com especialização em endo, pério, radiologia, formado pela Federal em 1974, tá? Foi professor titular de endodontia, tem mestrado, doutorado, fundou a SPEO, SPEL, Isso. que deu origem à Faculdade Herrero e é o diretor, né, geral. Foi presidente da ABO também, organizou o primeiro Congresso Internacional do Paraná, o CIOPAR, e presidiu a Academia Paranaense de Odontologia. No Cinep, liderou a entidade no biênio 22-24 e após 12 anos de atuação na diretoria. Tem vasta produção acadêmica e recebeu a medalha Guido Straub do CRO Paraná por suas contribuições à odontologia. Olha esse currículo, gente. Tem que focar nesse currículo aí para o currículo de vocês. Professor, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes de tê-lo aqui. É uma grande honra ter um profissional como o senhor que dedicou a sua vida à odontologia e tenho certeza que tem muito a contar para todo mundo que está assistindo a gente. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Que bom, professor. Então, professor, o nosso podcast, a gente vai conversar sobre as suas histórias na odontologia, que eu acho que o senhor deve ter muitas. Vamos começar pelo primeiro ponto. Por que o senhor decidiu ser dentista? Então, veja, desde o primário, na minha época, né, que hoje é ensino fundamental, eu sempre tive assim, uma atração pela biologia, sabe, pelo lado, né, de laboratórios, e nunca tive muita intimidade com a matemática. Eu acho que isso é de todos que estão na odontologia. Então, desde cedo eu tive essa inclinação assim para a área da saúde, né? Sim. Os meus pais também moravam numa cidade interior, Mandaguaçu, de onde eu vim, e era muito próximo da prefeitura, então tinha sempre lá vacinação, tinha Bochecha de atividades, né, da Secretaria de Saúde, eu estava sempre lá, estava sempre participando, isso já foi me levando para essa área, tá? Mas de onde que o senhor decidiu assim, eu vou fazer odontologia? O senhor poderia ter feito medicina? Poderia. Mas aí eu vim para Curitiba para fazer o cursinho e o terceirão, tá? E aí havia várias possibilidades na área da saúde, né? Mas medicina era super concorrido, dificílimo, né? E eu achava que eu não conseguiria passar em medicina. E a odontologia era uma opção, porque era da área da saúde, né? E era um curso menos concorrido que a medicina, mas ainda era bastante concorrido, a prova era escrita ainda, né? Último ano o pessoal nem sabe o que é ser escrito, né, então, professor? Escrita. Aí eu resolvi fazer odonto, né? E acabei passando, então... E me diga uma coisa, quando o senhor passou, o senhor também teve aquela sensação, é isso que eu queria fazer? Ou não, falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não, quando eu passei, realmente eu não sabia direito. O senhor caiu de paraquedas. Eu caí de paraquedas, né? Mas à medida que o curso foi avançando, né, eu fui gostando. E também foi acontecendo na odontologia, assim como eu fugi da matemática, né? No ensino fundamental, eu também fui fugindo da prótese, sabe? A prótese anda assim, ou você ama ou você odeia, né? Bovina. E aí, então, eu fui gostando mais da área da endodontia, não é? E fui me encaminhando para essa área. Eu não gostava muito da prótese. Então, na endodontia, daí, teve um concurso para monitor, né? E aí,
eu fiz o concurso, né, para monitoria de endodontia. Mas aí, você veja como é, eu passei em segundo lugar. E uma colega minha de turma passou em primeiro lugar e ela desenhava muito bem, muito habilidosa. Depois ela até seguiu carreira de pintora junto com a odontologia, né? E aí ela foi fazer o material didático para a disciplina, mas precisava um monitor para a clínica, para acompanhar. E aí o professor Luciano Mello, vendo que eu tinha assim, uma certa aptidão para endodontia, falou: Sérgio, eu preciso de alguém na clínica, mas daí não vai ganhar, né? Você não vai ganhar nada porque só tem uma vaga. É para você aprender. É só para você aprender, você não vai ganhar nada. Falei, não, eu topo. Né? Quem é o dentista que é de sucesso aí, que nunca topou trabalhar de graça? De graça. Aí eu fui trabalhar de graça na disciplina, fui para ser monitor. Daí, quando eu estava me formando, né, aí estavam montando em Curitiba uma clínica odontológica, que tem até hoje, mas era uma clínica referência na época, chamava Clínica Santa Polônia. Nossa, né? Sim! Então, e aí um dos sócios do Santa Polônia foi lá na faculdade e falou com o professor Luciano: eu preciso de alguém para fazer endodontia na clínica, será que você não consegue alguém? Aí ele me falou: olha, Sérgio, tem uma oportunidade de trabalho na endodontia nessa clínica, e você está se formando, eu também queria te convidar para fazer estágio aqui, mais uma vez de graça. Fazer estágio aqui na endodontia. E olha, como a vida tem muitas guinadas. E eu jurava, quando eu estava aqui, que eu não ia ficar em Curitiba mais nem um dia além da formatura. Ia voltar. Porque para quem vem do norte do Paraná, né, que é uma região muito quente, né? Você tem aqui, isso aqui é um gelo, né? Você não é do interior. Aí falei, não, eu não fico aqui um dia mais, né, da minha formatura. E eu também já namorava a minha esposa, né, que é da mesma cidade, e falei, não, vou voltar. E aí acabei ficando, né, surgiu essa oportunidade de trabalho, fiquei na faculdade como estagiário, né, e aí falei para minha esposa, né, que na época era minha namorada: olha, eu vou ficar em Curitiba, né, se você quiser nós podemos casar, e ficamos em Curitiba. Ela veio para Curitiba e a gente ficou, e estou aqui até hoje, né? Olha! Tenho 2 filhas, né, curitibanas. Então, o senhor pegou, fez odonto, acabou ficando por aí. Quando? E como é que foi? Deixa eu... Voltando aqui uma coisa que eu acabei de me lembrar. O senhor é da época que o dentista era o primo rico do médico, né? Isso. Como que é essa história? Então, mas aí, na década, né, de 70, quando eu me formei em 74, a odontologia estava tendo uma evolução muito grande, né? E havia poucas faculdades de odontologia. Sim. No Brasil todo eram menos de 50, acho que era em torno de 45. E hoje são quantas? Hoje são 630, Nossa, né? Uma pequena diferença. Uma pequena diferença. E tinha 90 milhões de habitantes na época, né? Hoje nós temos 200 e poucos milhões, né? Então, aumentou muito, né? Mas então, naquela época, havia muita possibilidade de trabalho, né? E praticamente não tinha especialista, né? As especialidades Sim. estavam começando. Tá? Hoje nós temos aí 23 especialidades, né? Registradas no Conselho, mas naquela época estava começando. E o único especialista registrado no Conselho era o professor Luciano, que era a nossa referência, né? E então, eu, alguns anos depois, em 80, eu fui fazer especialização em Bauru, na USP, né? Entendi. Então, o senhor se formou, começou a trabalhar... Como endodontista, sem selo. Mas o senhor fez estágio? Não, fiz estágio, né? Uhum. E aí fui fazer a especialização. E aí fiquei na faculdade, depois fiz concurso, né? E aí me efetivei, né? E aí caminhei com a carreira. Na antiga federal, que pegou fogo. Exato, né? Em frente ao Correio. Em frente aos Correios. Exatamente. Uma coisa linda, né? Me formei lá e dei aula lá, né? Eu acho que até 92 nós ficamos lá naquele prédio, depois que nós fomos para o prédio novo, tá? Então, foi essa a minha sequência.
né? Entendi. Daí, depois que o senhor fez isso, o senhor continuou atendendo na clínica, e daí? O que o senhor Então, fez? daí em seguida eu montei meu consultório, que é a tendência, todo mundo quer ter o seu Claro, consultório, né? sim. Aí comecei a diminuir os meus horários na clínica e aí até que um momento eu saí e fiquei só no meu consultório como endodontista, né? Exclusivamente, eu nunca fiz clínica, tá? Olha! E aí fiquei só como endodontista, mas naquela época tinha muito paciente, né? Tinha muita indicação, então foi uma época de ouro, realmente. Então, quando eu me formei, meus professores falavam, né, que a gente tinha saído da época de ouro, que é onde os dentistas eram os primos ricos dos médicos. Dos médicos, né? Hoje Tudo isso mudou agora. mudou muito. Professor, e me conte uma coisa. O senhor sempre esteve envolvido, então, na docência? Eu sempre estive envolvido na docência, daí e logo que eu me formei também, eu fui para a BO, né? Uhum. Para a nossa associação. E aí depois, em 89, eu presidi, né, a BO, e aí lá na BO eu montei os cursos de especialização e criamos o CIOPAR. Não, o primeiro CIOPAR. Eu me lembro do primeiro CIOPAR, Isso eu foi, fui. então, foi criado na minha gestão. É que E antigamente, né, professor, os cursos de especialização, eles eram da BO. eram da BO, exatamente. Na BO que Da você BO. fazia os cursos de Isso, especialização. exatamente. E você vê como é. Hoje, os cursos da BO daqui, de Curitiba, né? Eles são certificados pela Faculdade Herreiro, né? Olha! Então, tem gente que pergunta, mas qual é a sua ligação com a BO? E olha, Professor, não deixa eu você não perguntar tinha isso, nem né? nascido e eu já tinha uma ligação com a BO. Sim. É muito antiga essa minha ligação com a BO, tá? Então, aí em 93 eu presidi o segundo CIOPAR, né? E aí então depois eu fui, quando eu saí da BO, é que eu montei o centro de pós-graduação daí, né, separado. Mas olha Né? só, professor, os alunos que estão lá, o pessoal que está assistindo agora, tá se formando, acabou de formar. Como que o senhor, por exemplo, eu decidi, eu vou montar um centro de uma faculdade. Não é simples assim. O senhor foi muito empreendedor. O que o senhor fez? O senhor fez um curso? Naquela época o senhor foi procurar, não tinha internet, não tinha Google, né? Que hoje em dia a gente coloca, como eu faço isso? Não tinha site GPT, não tinha nada. Como que o senhor decidiu e falou assim, eu vou fazer isso aqui acontecer? Não tinha nem para que perguntar. Eu acho que um pouco foi falta de juízo, né? A coragem do empreendedor. Mas sabe que às vezes as coisas começam tão pequenas, né? Que aí acaba evoluindo. Você vê, você aqui tem um centro aqui de cursos. Começou mais ou menos assim, né? Eu saí da BO e falei, não, agora eu vou montar um centro para mim, então, um centro que eu possa presidir e tal, e continuar na área. Quando nós montamos lá daí o centro de pós-graduação, junto eu montei também já a Sociedade Educacional Herreiro, que não era a Faculdade Herreiro, para cursos técnicos, Sim. que nós temos até hoje, né? O TSB e o curso de prótese. E em seguida, né, quando nós começamos com os cursos, daí nós vimos que não dava para certificar pelo MEC, não é? Que uma coisa foi levando a outra. Aí eu pensei, né, olha, se eu não posso certificar o curso, ou eu tenho que me aliar a alguém, né, alguma instituição, ou eu tenho que criar uma instituição. Eu vou criar uma instituição. Aí começamos pequenininho com cursos tecnólogos, porque o que precisava era ter uma autorização do MEC, né? E aí começamos, mas é lógico que o objetivo desde o início era a faculdade de odontologia, né? Mas olha só, então o senhor pensa, o senhor saiu, entrou na faculdade, vamos fazer aqui uma retrospectiva. Caiu de paraquedas, decidiu ser dentista, saiu endodontista, não ia ficar em Curitiba. Não ia. Ficou em Curitiba, começou a trabalhar, já saiu com emprego garantido, que isso hoje em dia já não é bem assim, né? Saiu com emprego garantido. Começou a se envolver em outras coisas, entrou na BO. Isso. Sempre. Daí começou a se envolver com o ensino. Aí comecei a me envolver com o ensino. Então, eu acho que uma coisa que é importante, até eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, sobre essas diferentes possibilidades que a odontologia
se mostrou para o senhor, né? Sim. O senhor poderia ter ficado no seu consultório atendendo, sim. endodontia até hoje, montado seu consultório, como muitos colegas e professores fizeram isso, né? E como que deu no senhor, assim? Então, e eu fui me envolvendo, e daí da odontologia, né, surgiu aí a necessidade de ser da área da saúde, aí a gente abriu outros cursos na área da saúde, aí foi enfermagem, né, psicologia, biomedicina, estética, farmácia, né, fisioterapia, enfim, fomos ampliando os cursos, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo isso que o senhor me contou aqui é que, assim, é esse espírito empreendedor, de não deixar as oportunidades e nem os sonhos para trás. Acreditar no que faz. O senhor não conhecia ninguém em Curitiba, tem hoje uma das faculdades mais aí tradicionais de Curitiba, uma delas é a sua. E o senhor começou também, como todos que estão assistindo a gente ali atrás. Mas depois eu fiz vários cursos, né? À medida que eu fui me adentrando, sabe, no mercado, né? Porque você falou muito bem, uma coisa é você ser professor e outra coisa é você ser empresário, é muito diferente. Muito sabe? Diferente. E eu entrei como empresário pensando como professor. Sim, só queria dar aula, não seu. Tive muita dificuldade, né? Tive que vender alguns imóveis para poder, no começo, sustentar a instituição. Foi um começo bem difícil, né? E aí fiz cursos no Sebrae, fiz cursos, né? Fiz cursos, inclusive, de gestão escolar, sabe, na USP, né? Fui fazendo curso. Daí, assim, para aprimorar a gestão empresarial. E também me liguei ao Sinep, que é o Sindicato das Escolas Particulares, tá? Que eu acabei de presidir agora, tá? No final do ano passado. Isso também me deu muito apoio, porque eu estava no meio dos grandes, né? Eu era um pequenininho. Mas eu estava ali no meio dos grandes vendo como as coisas aconteciam, né? Sim. E então fui aprendendo ali, e aí à medida que a faculdade também foi crescendo, eu fui me afastando do consultório até que em 2017, tá, eu parei completamente no consultório, deixei para minha filha, né? E aí então, desde 2017, eu me dedico integralmente à Faculdade Herrera. Olha, gente, vamos dar uma pausinha enquanto vocês vão lá tomar uma aguinha. Daqui a pouquinho a gente volta. A maior distribuidora do sul do país, atendendo todo o Brasil, essa é a Dental MedSul. Com mais de 15 mil itens em seu portfólio de produtos, atuando com as principais marcas internacionais do mercado, a empresa se destaca pela sua eficiência e confiabilidade. Atendendo a seus clientes por múltiplos canais, teleatendimento, e-commerce, aplicativo, a empresa está sempre atenta com profissionais treinados. Possuindo um centro de distribuição bem estruturado, a entrega é rápida. Sempre atenta, a empresa investe no mercado digital, criando novos canais de comunicação. Podcast, papo de cadeira, com muitas novidades e entretenimento. A revista Dental MedSul, um periódico que traz informações sobre o mercado odontológico, além das ofertas. Cursos e participações em eventos. Um deles, o maior da América Latina, CIOSP. Por tudo isso que você deve confiar na Dental MedSul. Dental MedSul, distribuindo sorrisos.
Oi, gente, voltamos aqui conversando com o professor Sérgio Herrero, né? Que está contando aqui toda a trajetória dele como cirurgião dentista, como empreendedor da odontologia, que não é fácil. Ele está contando aqui para a gente como que a Faculdade Herrero se instalou, se estabeleceu, da onde surgiu essa ideia, que surgiu pequena e hoje é uma das faculdades de referência. Professor, então me conte, então o senhor montou a Faculdade Herrero, né? E essa faculdade, ela é familiar, o senhor estava me contando. Ela é familiar e isso me ajudou muito, porque como eu tinha consultório, um consultório Sim, muito forte, né, muito atuante, eu não conseguia cuidar de tudo, tá? sim, Então a minha esposa, que era formada em administração de empresa, né, a Lucy, ela foi cuidar da parte financeira, né, que é uma parte que eu também não gosto, dentistas. dentista. E aí, né, isso me ajudou muito. Até hoje ela cuida dessa parte administrativa financeira. E depois veio a minha filha, Gabriela, né, que é a mais velha, que também é dentista, e hoje é vice-diretora também da faculdade, que também me ajuda muito, né? Então, as coisas assim, mais acadêmicas, né? Sim, Ela trabalha bastante, pós-graduação, né? Junto com a coordenação com a professora Maria Augusta, né, que esteve aqui também. sim, Então, isso me deixa mais tranquilo na gestão, sabe? Eu sim. faço mais a Porque na gestão, né? realidade que o senhor começou trabalhando como dentista no seu consultório e se Isso. desdobrava Ah, sim. em duas. Não, na O senhor verdade, eu queria ter tranquilidade? tridobrava, porque eu dava aula na Federal, Meu né? Deus! Eu tinha o consultório e tinha a Faculdade Herrero, né? Então, gente, ó, vocês que pensam que vão fazer odontologia porque querem flexibilidade de horário, trabalha pouco, estão na profissão errada. Né, Tem que professor? trabalhar muito. Tem que E trabalhar muito. aí, professor, me conte uma coisa. O senhor é formado lá na década de 70, né? Isso. Período áureo da odontologia. O que que o senhor sentiu, assim, de mudança de cenário, na odontologia lá da década de 70 para hoje? Mudou muito, porque, em primeiro lugar, por conta do mercado, né? Como eu disse, né, hoje tem 670, 630 faculdades de odontologia, então você hoje tem que se dedicar muito, né? Tem que fazer muitos cursos, né? Então é mais difícil, né? E tem também mais que focar, né, naquilo que você acha que tem mais chance, né? E, de repente, também se deslocar para áreas onde tem menos dentista, né? E tem que estudar muito, né? Porque Sim, a odontologia todo dia muda, né? Então você muda tem que demais, ela está evoluindo muito. muito, né? Cada dia que passa surgem novas técnicas, novos Isso. materiais. Tem que fazer muitos cursos, participar de congresso, né? Eu falo lá para os nossos alunos, ó, não vá se formar e se fechar no seu consultório que em 5 anos você desaparece. Exatamente. O senhor sabe que eu sempre comento com o pessoal que está aqui, né? Pessoal mais assim, da minha geração, eu me formei em 98. Que antigamente, qual que era a nossa estratégia de marketing, né? Aham. Era aparecer na lista telefônica. Que nem, Era a nossa nem existe estratégia. mais. Não é? Você estava lá com o nome na É lista verdade. telefônica, professor, estava resolvido já seu problema. Agora, como é difícil, professor, já É, notou? é difícil. E uma coisa que também eu vejo que funciona bem, né? É você ter o seu consultório, não é, e também ter um emprego, sabe? Porque você pode concentrar, não é, parte daquele tempo que de repente você ficaria ocioso, Sim, não é, trabalhando, não é, no emprego e parte como autônomo. Então sim, você não fica tão dependente, não é? sim. Mas você tem uma E e segurança. você tem uma segurança, não é, e você ocupa todo o seu dia de trabalho. E pode até, não é, alugar o seu consultório no período que você não Olha a visão trabalha. empreendedora, né? Então a gente está tendo uma aula de empreendedorismo aqui. Não basta ser só você ser dentista. Você tem que também ter uma variedade. Você É, sabe, professor, que uma coisa que eu acho que, já que o professor também é diretor da faculdade, que eu acho que seria muito importante, dar aqui meu conselho, né? É, os alunos teriam uma aula de administração na faculdade de é, odontologia. Sabe por quê? Eu não sei como é que funcionam esses trâmites, obviamente,
Mas, assim, todo dentista é um empreendedor, Empreendedor. não é Sem dúvida. verdade? E eles saem sem, ou com muito pouca noção que eles são um CNPJ, no final das contas, né? E que tudo que envolve um consultório não é somente você saber fazer. O saber fazer, o procedimento, hoje em dia é o mínimo esperado. Sem dúvida. Ele precisa realmente investir. Eu ia até, não é, comentar aí no final, mas como surgiu o assunto agora, Sim, aqui eu acho que o dentista tem que se apoiar assim numa tríade que seria, né, a sua vida profissional, o seu conhecimento, né, profissional, fazendo cursos e mais cursos, né, sim, participando de congressos, participando da associação, que eu acho fundamental. O dentista às vezes se isola um pouco, sim, né, e isso é ruim. Ele tem que se expor, né, sim. que é uma coisa que eu tive que aprender também. E uma segunda coisa é cuidar bem da sua saúde, não é? Porque a odontologia provoca algumas dores. Nossa, provoca. Cuidar muito bem da sua saúde, não é? Frequentar a academia, Sim, alimentação, não é? Ser muito cuidadoso com a sua saúde, porque você precisa dela para trabalhar até o final da vida, é não é? verdade, professor. E uma terceira, que é cuidar da sua parte financeira, que é o que você falou, não é? É empreendedorismo. Trabalhar tudo com planilhas, não é? Porque na minha época a gente não tinha planilha nenhuma, não é? Hoje você tem que trabalhar com planilha, não E eu é? acho que até Então, planejar o futuro agora, né? Parece sempre muito distante o futuro. Ai, quando eu me aposentar? Nós não temos aposentadoria, pessoal, né, professor? não E é? é assim, tem que pensar que a nossa profissão, ela tem um tempo. Por mais que tem muitos colegas que trabalhem muitos anos de vida, você não consegue manter um padrão de vida trabalhando o número de horas que você era acostumado quando você era jovem. Ah, sim, Não é não. verdade? Porque é uma profissão muito desgastante, né? Para os olhos, para a coluna, mentalmente, É. né? Então, você já se programar. O que que você vai fazer daqui a 20, 30 anos? E geralmente a gente pensa nisso quando só? Quando tá, não tem mais daí, meu Deus, eu vou viver do quê? Né? Então, eu acho que por essa questão da gente não ter essa noção de empreendedorismo, você acaba falhando isso no final. Eu acho que mais para as pessoas da minha época. Acho que os jovens hoje já têm uma visão melhor do que eu tive, por exemplo. Aham. Eles realmente têm, eles têm muita informação, É, né, então eu acho que isso é muito bom. Acho que tem que pensar nisso, sim. né. Professor, e me diga uma coisa, o senhor sempre esteve envolvido na ABO, que é uma associação, né, de classe aí que nós temos. Eu estava até comentando com o professor que antigamente, quando eu me formei, tudo era na ABO, né? A gente não tinha Instagram, não tinha nada disso. Então, tudo, todas, tinha um coquetel, sei lá, quartas-feiras, os dentistas de Curitiba iam lá. Era um chiquérrimo você ser É. associado da ABO, você ter a carteirinha da ABO, não é verdade? Nossa, era um Isso orgulho. morreu, não é verdade, professor? Era um orgulho. E isso eu acho que morreu um pouco para os jovens, né, que não tem mais tanto contato com isso. O senhor saberia me dizer, assim, o que aconteceu e qual é a importância disso? Olha, eu acho fundamental, porque, como eu disse, na BO, né, você encontra os seus colegas, você troca ideias, né, você saiu do consultório, né, você encontra apoio, e eu acho isso fundamental. Mas, eu não sei se a correria, não é, do dia a Sim, dia, que acabou afastando, né, os dentistas da BO, né, das associações, não só da BO, sim, né, do modo geral. Mas eu acho isso fundamental. A gente convida lá, inclusive na Herrero, né, quando os alunos estão no último período, a gente convida alguém da BO, o presidente, se ele não puder, ele manda sim, alguém e tal. Mas para ir lá falar um pouco dessa importância, né, do aluno, quando ele se forma, ele continuar, né, ligado, né, com seus colegas agora, né, formados, e também no conselho, né, não ter medo do conselho, né, o sim, conselho é ele é para te orientar, sim, né. Então eu acho importante essa relação próxima com a BO, conselho, associações, eu acho isso fundamental. então, eu acho também, e isso é uma coisa, assim, que quase não se vê mais, né. É. Então, o senhor tocou numa coisa super importante. Professor, e me diga uma coisa, o que que foi
o que representou para o senhor ganhar a medalha Guido Straub? Para começar, o pessoal não sabe quem foi o professor Guido Straub. Acho que o senhor pode contar. O professor Guido Straub foi um grande estudioso, né, cirurgião dentista da Sim. década de 30, professor, né, e teve várias atividades, então era realmente uma referência, né? Sim. Tem até rua em Curitiba, né, Sim. com o nome Guido Straub. Então, para mim, foi uma honra, né, receber essa medalha do CRO, né? Porque isso representa assim, o trabalho que você fez, né, na odontologia nesse tempo todo, né? Então, essa é a vantagem de ter alguns cabelos brancos, ou muitos, né, no meu caso. E fica a sua contribuição registrada, né? Sim. Então, eu achei bem importante para mim, foi uma honra poder ter recebido essa medalha Guido Straub. Isso, de novo, não é para quem quer, é só para quem pode. Professor, e me diga uma coisa, vamos para as nossas perguntas finais, né? Mesmo o nosso mercado tendo aí 600 e poucas faculdades, colocando sei lá quantos alunos por ano, não tem, o senhor deve ter essa conta aí melhor do que eu, quantos alunos por ano entrando no mercado de trabalho, que conselho que o senhor daria para quem está entrando agora? Olha, eu não sei, né, se eu ainda posso dar conselho, porque eu já estou idoso, mas eu acho que qualquer profissão, o importante é dedicação, tá? É dedicação, resiliência, perseverança, porque todo começo é difícil. Sim. Né? Todo começo é difícil. Lógico que, como nós comentamos aqui na década de 60, era mais fácil, mas também era difícil. Né? Mas era mais fácil, mas tinha seus obstáculos. Então, eu acho que é isso, perseverança, dedicação, né? Foco. O senhor acha que tem espaço para todo mundo? Tem espaço, né? Tem espaço para todo mundo. Para bons profissionais, né? Eu acho que, então, mas para ser bom é só fazer uma boa faculdade, se dedicar, tudo certinho, né? Tudo certinho, nas áreas que você não gosta, ou não faça, ou vá buscar conhecimento. Exatamente. Né? Para não, né? Fazer besteira. Correr o risco, né, de a parte boa, né, não sobressair, né, sobre alguma deficiência sua, né? Então, fazer isso aí e insistir. E, de repente, às vezes, precisa também ter coragem de mudar. Tá? Ter coragem de Isso mudar. É muito importante. Mudar de cidade, mudar de bairro, né? Sim. E seguir em frente, que se você fizer tudo isso, uma hora o sucesso vai aparecer, você vai vencer. É isso aí. Você vai ser feliz na odontologia. Essa é a pergunta. O senhor é feliz na odontologia? Então, eu sou muito feliz na odontologia, e essa dificuldade que a gente fala hoje na odontologia não é só na odontologia. Não, claro que não. As engenharias também, todo mundo tem dificuldade, né? Todas as faculdades, todos os cursos hoje têm muita oferta. Então, até medicina, né? Nesses últimos anos aí abriram mais de 90 faculdades de medicina, então a gente vê que logo também vai ter problema, né, de mercado. Então, o importante é isso, você, né, ser feliz na sua profissão. Eu sou muito feliz, né? Trabalhei até 2017, me programei, né, que era quando eu completei 65 anos, para encerrar, né, aos 65 anos, e fui muito feliz. E é claro que sempre aparece, né, dificuldades durante a profissão, né, cansaço. Vontade de desistir. Mas tem que perseverar, tem que insistir. E também tem que viver, sabe? Não é aproveitar a sua vida, sabe? Eu acho que eu trabalhei um pouco demais, sabe? Eu poderia ter trabalhado um pouco menos, né? Dado mais atenção para a família e tal. Eu acho que isso também. Hoje os jovens equilibram melhor isso, sabe? Sim. Tem um feriado, já emenda. Tem oportunidade, já faz uma viagem para o exterior, né? Eu acho que essa relação aí, esse equilíbrio, hoje é muito importante. Você ser feliz no processo, né? Não esperando só no final, né? Exatamente. Aproveitando todos os dias. Afinal, você acaba não aproveitando nada. Então, a vida é o que acontece no dia a dia, né? Exato. Professor, foi um prazer ter o senhor aqui, de verdade, foi uma grande honra. Eu sempre fui sua fã. Obrigado. Eu conheço sua trajetória já
né? Como eu falei, eu me formei em 98, na época eu me formei, só tinham 2 faculdades de odonto, É verdade. né? Só tinha a PUC e a Federal, Ah, e logo em seguida, o senhor, como empreendedor aí da odontologia de Curitiba, eu me lembro muito bem disso, foi um burburão, né, em Curitiba, na época. e fiquei muito feliz de conhecê-lo pessoalmente, Muito e obrigado. foi uma honra tê-lo aqui. Eu tenho certeza que a história do senhor vai contribuir aí com a vida de muita gente que está assistindo a gente. Muito Obrigada. obrigado. Obrigado por ter me convidado, obrigado por estar aqui. Parabéns aqui pelo seu consultório, Muito obrigada, professor. e pela sua trajetória, que eu também conheço, que você também, é uma empreendedora, e você é muito corajosa, tem que ser, né, Tem que para ser. você Eu acho que para a gente enfrentar. conseguir as coisas que a gente quer, a gente tem que ter um pouco de coragem, É né? verdade. Professor, obrigada. Obrigado. E, gente, sigam aí o Instagram das Faculdades Herrero, Obrigado. né? No Instagram. E eu tenho certeza que se vocês mandarem uma mensagenzinha lá, vão mandar para o professor, ele vai responder. Será um prazer. Tchau, gente. Obrigado, Até a próxima. obrigado. Tchau, tchau.